A gente sabe que ambos são importantes, tanto investimento privado quanto investimento público. Mas o investimento público vai ser imprescindível para garantir que a iniciativa privada possa atuar de maneira eficiente. Eu super concordo com os investimentos públicos, eu acho que eles são importantes para essa retomada da economia, mas o governo não tem dinheiro para poder investir. E é verdade que quem pode ajudar nessa retomada econômica e desenvolvimento econômico é a iniciativa privada. Acho que o que existe de maneira mais expressiva é uma falsa, uma falsa concorrência entre os dois. Na verdade, a gente tem que entender que eles precisam ser complementares. Não sei se você concorda com isso, mas o Estado tem um caminho, um espaço onde ele precisa atuar de maneira mais incisiva, assim como existem outros caminhos ou outros espaços onde a iniciativa privada é bem-vinda e deve atuar de maneira eficiente. Como eu considero que a iniciativa privada também precisa do Estado para garantir que a própria máquina e o contexto regulatório funcione bem, eu considero que o investimento público nesse momento é essencial para garantir a retomada da economia. Eu concordo com você. Acho que as pessoas nessa polarização querem trazer agora esse público versus privado, quando na verdade a junção dos dois é que faz a coisa funcionar, a retomada do crescimento. Só que na verdade, dentro do conceito daquilo que eu acredito, dentro do liberalismo, é que o investimento público é como o Padre Quevedo, ele não existe. Porque a verdade é que todo o dinheiro público é dinheiro dos impostos, ou seja, veio de algum cidadão de uma forma privada. O que acontece é que a iniciativa privada ainda tem assim concorrência e poder devolver isso de uma forma como ela acredita que seja melhor para o cidadão. O governo coloca isso de uma forma impositiva e devolve esse dinheiro muitas vezes com burocracia, com corrupção, e o dinheiro não chega para o cidadão. Quando a gente olha para investimento público, a gente tende a caminhar para um lado que é a realidade. A gente sabe que existem poucos recursos disponíveis, pelo menos é esse o discurso, né, que a gente consegue visualizar, que existem poucos recursos disponíveis para se realizar investimento público. Só que o que a gente precisa fazer é pelo menos do meu ponto de vista, dar um passo atrás e avaliar se o que falta é recurso ou talvez uma melhor gestão ou administração ali do contexto fiscal do país. Eu gosto muito de uma analogia que eu já ouvi, é que o setor privado é uma lancha rápida e que consegue chegar ao seu objetivo de maneira mais rápida e eficiente, mas o setor público ele vem como um transatlântico, né, pesadão, mas causando um impacto muito significativo no contexto ali das águas. Então, é como se com o setor público, que é o que eu acredito, a gente pudesse causar mais impacto para a sociedade ou impacto em maior proporção. Não que a iniciativa privada não possa fazer isso, né? O que eu acredito é que a gente consegue alinhar melhor as expectativas, porque eu entendo que é diferente de você alinhar investimentos privados conforme os interesses daqueles que detêm o capital e alinhar interesses de investimento público, por exemplo, conforme as necessidades da sociedade. É claro que eu não acredito, e acho que você também está alinhado com isso, que o Estado precisa atuar do ponto de vista de investimento em todas as áreas. Ele não precisa, em algumas áreas eu acredito que ele não deve. Inclusive, gostaria de ouvir qual que é a sua visão a respeito disso. Só que em algumas áreas, estrategicamente, o investimento público faz sentido para garantir uma cobertura maior para a sociedade, como é o caso, por exemplo, do investimento em educação básica. Eu entendo que o governo é isso mesmo, é um super transatlântico que está lotado de gente ao ponto de ele não conseguir mais caminhar, não conseguir mais navegar. Ele está tão inchado que ele está quase afundando. Isso é um problema, porque todo investimento hoje que o governo podia desenvolver, ele basicamente utiliza para poder custear a folha de pagamento, de tão inchado que o Estado ficou. A economia está em recessão, o PIB não cresce e o funcionalismo público quer aumento de salário. Quer dizer, tem alguma coisa errada com relação a isso. O que nós precisamos é desafogar esse transatlântico para ele poder ir mais rápido e que várias lanchas da iniciativa privada possam vir juntos com esse navio. Eu super concordo com você de que eles devem caminhar juntos. Mas hoje eu sinto que o Estado está tão inchado que falta dinheiro, né, daquilo que se arrecada para poder investir no que nós precisamos. Educação, saúde e segurança. Eu entendo o seguinte, um Estado eficiente, mais enxuto, é aquele que vai conseguir sobrar recursos para inclusive poder promover o que nós acho que talvez concordamos, que é a redução dos impostos que vão deixar o dinheiro mais na mão do cidadão para que ele possa voltar a comprar, voltar inclusive ao mercado a ter confiança. Eu acho que essa relação aí da questão de investimento público-privado vem também de uma questão de confiança. Eu não diria que o problema é o tamanho da máquina, mas a forma como ela funciona. Se o Estado funcionasse de maneira adequada, a gente viveria provavelmente no melhor dos mundos, né? Um mundo em que os serviços públicos de fato chegassem às pessoas e as pessoas não tivessem tanto essa
sobrecarga, tanto de pagamento de impostos, como ter acesso a determinados bens e serviços que o Estado poderia estar oferecendo, né? A gente precisa se reavaliar, né? E aí eu falo do lugar de servidora pública, de reavaliar quais são as nossas prioridades como serviço público, né? A gente não está ali só para pagar salários. A gente está ali para remunerar pessoas, obviamente, de maneira adequada, mas pessoas que vão ser responsáveis pela prestação de serviços públicos. E aí a prestação de serviços públicos precisa chegar de maneira eficiente e precisa chegar a todo mundo na ponta. Eu não acho que vai haver uma sobreposição do investimento privado sobre o investimento público, mas uma coisa que muito se debate é se isso vai causar algum tipo de impacto ou prejuízo à população. Eu vejo que não. Então eu vejo que é perfeitamente possível a gente conciliar essas duas questões. Por exemplo, eu não acho que a sobreposição do investimento privado vai prejudicar, por exemplo, o cidadão em termos de telefonia. Hoje todo mundo tem acesso aos smartphones, aos telefones, vem tecnologia 5G, tudo isso é muito importante. E a gente tem agora o novo marco do saneamento, que também está chegando por aí, que tende a ter mais concorrência, mudar todas as regras e levar aquilo que o cidadão não tem, feito pelo governo hoje, que é o saneamento, água com qualidade nas casas das pessoas. Como é que você enxerga isso? Olha, Daniel, acho que primeiro a gente tem que, pelo menos como que eu visualizo, né, essa questão. Primeiro é entender como que os serviços funcionam mais e que tipo de serviço que talvez causasse alguma sobreposição. Meu problema não é se o serviço está sendo prestado pela iniciativa privada, mas se o acesso ao serviço vai ser gratuito ou não, ou com algum tipo de subsídio ou não. Acho que existem formas de a gente garantir a universalização do acesso ao serviço, mesmo que a prestação do serviço seja feita pela iniciativa privada. A gente sabe, por exemplo, que muitas das evidências sobre educação indicam que em países onde o acesso à educação funciona melhor, né, os indicadores educacionais são melhores, a educação é gratuita, né, falando de educação básica. Mas isso não necessariamente precisa significar que é o Estado que tem que prestar o serviço. Ele tem que garantir que a população tenha acesso, mesmo que seja a iniciativa privada que preste esses serviços. É importante a gente deixar claro que é preciso estar pautado em boas experiências que têm funcionado ou não, para a gente seguir com o exemplo e ver o que é possível adaptar para o caso brasileiro ou o que não é possível adaptar. Eu acho que garantia não existe em lugar nenhum, né? Mas eu entendo que se a gente monopolizar os investimentos só públicos, a gente vai levar menos acesso à população. Eu acho que trazer a iniciativa privada a participar com a iniciativa pública é que vai garantir concorrência, livre mercado, mais opções, maior escolha e liberdade das pessoas de poder ter acesso a serviços que só o poder público não consegue trazer para o cidadão. Então, garantir esse equilíbrio entre público e privado é garantir, sim, que as populações terão a liberdade de mais escolha e mais concorrência. Mas é importante que essa privatização, pode até parecer engraçado, porque talvez você trouxesse essa fala e eu estou aqui comentando isso, mas eles podem ser privatizados, mas a gente precisa entender que essa privatização precisa seguir, ou enfim, que seja uma concessão, seguir critérios específicos e que haja controle ou orientação, controle no sentido de orientação de como a iniciativa privada precisa agir, né? O Estado não vai estar completamente fora disso, ele vai estar observando e entendendo como que está funcionando, seja para regular ou para fiscalizar a atuação da iniciativa privada, para garantir que esses serviços de fato cheguem e que aí esse comportamento oportunista que a gente sabe que existe na economia de maneira geral, na sociedade, não seja um fator que vai prejudicar o bem-estar da sociedade, porque o serviço é prestado pela iniciativa privada. Sabe aquela estrada que a gente viaja, está cheia de buraco? Não vai ser o governo que vai tampar, mas eu super concordo com você de que é ele que tem que fiscalizar. Mesmo que ele não tenha dinheiro para poder tampar o buraco, ele pode abrir a concessão para a iniciativa privada poder participar, cobrar o pedágio, que o cidadão não se importa de pagar por um bom serviço desde que ele realmente aconteça. E quem vai fiscalizar, como você bem disse, é o governo, é o poder público que vai estabelecer quais são as políticas, afinal o recurso é público, e também fiscalizar esse recurso que é importante. Eu só não acredito, e aí eu, dentro do meu prisma liberal, é que o governo tem que ser o executor dessas obras. E é nesse ponto que eu acho que ele, como promotor das políticas e fiscalizador, pode trazer iniciativa privada a fazer essa parceria. O cidadão vai poder ir e voltar uma estrada beleza, sem buraco, pagando pedágio feliz, porque acha que está fazendo um bom resultado com o dinheiro do imposto que ele colocou. Sim, concordo. O percentual de investimento público, né, hoje a gente pega estatísticas sobre investimento público no Brasil, isso está em torno de 2,58% do PIB. Chega a ser assustador a gente olhar para uma estatística dessa para um país do tamanho do Brasil. Então, acho que para 2022, o que deveria ser prioridade é essa racionalização do gasto público, entendendo onde os recursos precisam ser alocados, deixando de gastar com aquilo que não é necessário nesse momento, ou pelo menos não com as pessoas, gastar mais com as pessoas que de fato precisam, para garantir que em 2022 a gente consiga elevar essa taxa de investimento público,
que vai ser essencial, por exemplo, para garantir menor burocratização, até mesmo para a própria iniciativa privada atuar e conseguir realizar os investimentos por parte dela. Julimara, sabe o que eu acho que pode ser feito no curto, médio e longo prazo para a gente poder fazer isso acontecer? Em curto prazo, eu trabalharia muito com a abertura comercial. Acho importante que, em médio prazo, a gente consiga aprovar as reformas estruturantes que o nosso país precisa. Eu estou dizendo de reforma tributária, fiscal, que vai exonerar realmente a folha de pagamento. Hoje, você quer incentivar o emprego, mas você quase acaba pagando o dobro para contratar um colaborador na sua empresa por conta da alta carga tributária e trabalhista. Então, uma reforma acaba sendo muito essencial para a gente poder tirar esses quase mais de 14 milhões de desempregados, né, que estão precisando voltar a se incluir produtivamente no Brasil. E no longo prazo, eu concordo super com você que o que o Brasil precisa nesse momento é de equilíbrio fiscal. E isso tem realmente que se respeitar o teto de gastos, né, um planejamento de investimento que, de fato, traga para a iniciativa privada o poder de ajudar, de contribuir com o país nas concessões, privatizações de ferrovias, de rodovias, de portos, na infraestrutura que o Brasil precisa para poder fazer a economia girar de volta. Concordo. E uma coisa bacana que eu acho que a gente precisa sempre ter em mente é da importância de ter boas pessoas tomando decisões no país para definir quais são os rumos, né? Qual que vai ser o nosso futuro. E a gente tem uma janela de oportunidade aqui, eu sei que o desafio é muito grande para 2022, que é eleger pessoas que estejam de fato comprometidas com uma retomada econômica do país, com a melhoria do bem-estar de vida das pessoas. Só assim a gente vai conseguir colocar em prática todas essas reformas que são necessárias e reconduzir, né, definir qual que é a melhor condução para o setor público para atender às necessidades de recursos ou até mesmo da prestação de serviços para a nossa sociedade. O cidadão quer uma casa subsidiada pelo governo, mas ele quer ter direito de acesso à telefonia, a ter uma televisão, a TV a cabo, a tudo aquilo que as pessoas de uma média condição tenham acesso. Acho que o pobre não quer ser pobre eternamente, ele quer empreender. O brasileiro tem no seu sangue a alma empreendedora e para isso ele precisa voltar a acreditar. Hoje está difícil olhar para esse cenário de pandemia e falar assim, quando é que eu vou voltar a ter a garantia de que se eu suar, de que eu lutar para poder gerar mais renda para minha família, eu vou ter garantia de sucesso. Lógico, o mercado privado nunca vai te dar garantia nenhuma de você ter sucesso. A única situação é que você vai trabalhar e vai ralar muito. Só que hoje, até para poder empreender de forma muito simples, o brasileiro está desconfiado. E esses investimentos públicos e privados, se a gente conseguir achar um bom equilíbrio e trazer os dois, não de uma forma competitiva, de uma forma conjunta, a gente vai conseguir hoje fazer o brasileiro voltar a ter esperança no nosso país. E algo que é muito importante, que tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo hoje, é a gente garantir que as pessoas tenham oportunidade e opção de escolher o que elas querem fazer. E não necessariamente, por exemplo, que o brasileiro esteja empreendendo por necessidade. Mas se ele quiser empreender, ele vai poder empreender, ele vai ter condições de fazer isso, gerar renda, empregar pessoas, movimentar a economia. Eu acho que isso é algo importante inclusive para as pessoas que estão, por exemplo, defendendo o liberalismo. A gente precisa estar livre para atuar economicamente como a gente acha que deve e como a gente acha que pode, né? A questão maior é que a gente não deve medir os programas sociais pela entrada de pessoas, mas pela saída de pessoas. E a verdade, o que elas querem é temporariamente ter a condição de ter um subsídio, que é a coisa mais liberal que o Bolsa Família ou agora os novos programas que estão sendo desenvolvidos para ajudar, por exemplo, as pessoas a saírem dessa situação de dificuldade. Mas eu tenho certeza que a pessoa de bem não quer ficar encostada no governo a vida toda. Ela quer simplesmente passar por esse momento, arregaçar as mangas, entender qual é o seu talento e poder investir e retomar com aquilo que ela tem a oportunidade e enxerga como seu talento para poder viver feliz, bem e participando da sociedade de uma forma produtiva. Eu acredito que para 2022 o investimento público deve se concentrar especialmente em educação, né? A gente tem o desafio aí de compensar o prejuízo de todo o tempo que a gente teve com escolas fechadas. A gente vai ter um impacto geracional, né, sobre as nossas crianças, num país em que a gente já tem indicadores que são muito precários em relação à educação. É claro que a gente caminhou, mas a gente caminhou a passos muito pequenos, né, para o que a gente gostaria e para o padrão de país que a gente pretende ser. E também, eu acredito que a gente precisa ter um comprometimento do Estado com o aumento da produtividade do setor público, né, seja para fazer a máquina funcionar melhor, seja para garantir que os serviços cheguem nas pessoas, considerando o tamanho do gasto público. Hoje a gente sabe que a gente não gasta pouco, mas a gente gasta mal. Eu acredito que as políticas liberais estão na direção correta. A gente precisa aprofundar essas políticas agora, cada vez mais trazer a iniciativa privada a participar desses investimentos. Eu sou super favorável à PPP.
parcerias público-privadas. O nome já diz, é parceria, não é para o governo deixar de participar. Você está certinha. A educação é a forma de se fazer um investimento que vai gerar resultado nas futuras gerações. É bem verdade que o Estado é ineficiente e inchado, e que mesmo que ele não consiga se enxugar, se ele fosse mais eficiente já seria um grande avanço. Eu ainda sonho com o Estado ainda menor, mais enxuto, e que a iniciativa privada pudesse ganhar mais espaço para levar mais liberdade e concorrência para as pessoas e o que elas querem, ter acesso a mais serviços e cada vez melhores e mais baratos.